Se eu te disser que muita gente não está comendo pouca proteína, está comendo proteína do jeito errado. Hoje eu vou te explicar de forma simples e prática sobre por que a proteína é tão importante para a saúde, quais podem ser os sinais de que ela está em falta, quais alimentos precisam fazer parte de uma alimentação equilibrada e como entender, na prática, se a quantidade de proteína que você consome hoje está adequada para você. Você está no canal da Natúlia, porque aqui a informação é a nossa forma de cuidar. E antes de começar o vídeo, já aproveita para se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificação. E bora pro conteúdo! Por que a proteína é tão importante? A proteína é um nutriente essencial para o funcionamento do corpo. Ela participa da manutenção da massa muscular, da recuperação dos tecidos, do sistema imunológico e também influencia a sensação de saciedade ao longo do dia. Na prática, isso significa que a proteína tem impacto direto na força, na energia e na forma como o corpo responde às atividades do dia a dia. Não é algo reservado para quem treina ou quer mudar a aparência do corpo. É parte básica de uma rotina de saúde, especialmente conforme os anos passam e o corpo começa a perder músculo de forma natural. Agora, quando a ingestão de proteína não está adequada, o corpo costuma dar sinais, mesmo que eles apareçam aos poucos. Cansaço frequente, sensação de fraqueza, dificuldade para manter massa muscular, unhas mais frágeis, queda de cabelo, fome constante entre as refeições e recuperação mais lenta depois de esforço físico são exemplos comuns. Com o tempo, também pode surgir perda de força para tarefas simples, como subir escadas, levantar da cadeira ou carregar peso. Muitas pessoas associam isso apenas ao estresse ou à rotina corrida, mas a alimentação tem um papel importante nesse processo. Mas quanto de proteína eu realmente preciso ao longo do dia? Não existe um número único que sirva para todo mundo, porque essa necessidade varia de acordo com idade, nível de atividade física, composição corporal e estilo de vida. Como referência geral, adultos mais sedentários costumam precisar em torno de 0,8 grama de proteína por quilo de peso corporal por dia. Já pessoas que se movimentam mais, praticam atividade física ou querem preservar a massa muscular ao longo dos anos, normalmente se beneficiam de quantidades maiores, ficando em uma faixa aproximada entre 1,2 e 1,6 grama por quilo. Isso não é uma regra rígida, mas ajuda a ter uma noção prática. Por exemplo, alguém com cerca de 70 quilos e uma rotina minimamente ativa pode precisar de algo entre 80 e pouco mais de 100 gramas de proteína ao longo do dia. E como saber se a quantidade que você consome hoje está adequada? Na vida real, muita gente até consome proteína, mas em quantidades pequenas ou sem perceber se o total diário está suficiente. Às vezes o café da manhã quase não tem proteína, o almoço traz uma porção menor, o lanche é mais baseado em carboidrato e o jantar é leve. Quando tudo isso é somado, a quantidade final pode ficar abaixo do necessário. Por isso, mais importante do que olhar só para uma refeição é observar o dia como um todo e tentar incluir alguma fonte de proteína nas principais refeições. A proteína pode vir de várias fontes: ovos, leite derivados, como iogurte e queijo, frango, peixe, carnes em geral, além de opções vegetais como feijão, lentilha, grão de bico e soja. O ideal é montar refeições equilibradas, combinando proteína com outros grupos alimentares, sem buscar perfeição, mas sim constância. Em algumas situações, a suplementação pode ser usada como apoio, principalmente quando existe dificuldade de atingir a quantidade necessária apenas com alimentação. Ainda assim, o suplemento não substitui comida de verdade, ele entra como complemento, quando faz sentido. E por que tanta gente consome menos proteína do que precisa? Porque, na prática, a maioria das refeições é baseada em carboidrato. Pão, arroz, massa, bolacha, bolo, tapioca. A proteína geralmente aparece em pequenas quantidades. No café da manhã, muitas vezes é só pão com café. No almoço, um pouco de carne, mas pouca. No jantar, algo rápido e leve, quase sem proteína. Quando você soma o dia inteiro, o total fica muito abaixo do necessário. Outro erro comum é concentrar proteína em apenas uma refeição, normalmente no almoço, e passar o resto do dia praticamente sem nenhuma. O corpo não funciona assim. Ele precisa de estímulo proteico ao longo do dia. E por quê? Porque o músculo precisa de estímulo constante para se manter. Não adianta comer um monte de proteína em uma única refeição e passar o resto do dia sem nada. O ideal é que cada refeição tenha uma fonte de proteína. Café da manhã, almoço, jantar e, se possível, lanches intermediários. Isso ajuda o corpo a manter a massa muscular, melhora a recuperação e contribui para mais saciedade e estabilidade de energia. Agora você pode estar se perguntando, isso quer dizer que eu preciso fazer dieta restrita ou viver de suplemento? Não! Na maioria dos casos, dá para bater boa parte da proteína com comida de verdade.
ovos, carnes, frango, peixe, leite, iogurte, queijo, leguminosas, tudo isso conta. Suplemento pode ser uma ferramenta, mas não é regra. Ele entra quando a alimentação não dá conta ou quando existe alguma dificuldade prática. O mais importante é olhar para o conjunto do dia. Agora, para finalizar, alguns mitos e verdades. Proteína é só para quem treina pesado. Isso é mito. Proteína não é exclusiva de academia. Ela é fundamental para qualquer pessoa que queira manter força, equilíbrio e independência ao longo da vida. Mesmo quem não faz exercício intenso precisa de proteína para preservar a massa muscular, sustentar o funcionamento do corpo e envelhecer com mais autonomia. Comer mais proteína faz mal para todo mundo. Também é mito. Para pessoas saudáveis, dentro de quantidades adequadas, a proteína é segura e necessária. Claro que cada caso precisa ser avaliado individualmente, principalmente quando existem problemas renais ou outras condições específicas. Mas na prática, o cenário mais comum não é excesso de proteína, e sim consumo insuficiente, especialmente em adultos mais velhos. Se eu não sinto fome, não preciso me preocupar. Mais um mito. Com o passar da idade, é normal que a fome diminua, mas a necessidade de proteína aumenta. Ou seja, confiar apenas no apetite pode fazer com que você consuma menos do que o corpo realmente precisa. Por isso, depois dos 50 ou 60 anos, é ainda mais importante ter atenção consciente à alimentação e não só comer quando dá vontade. E agora vem a parte prática. Se você quiser começar de um jeito simples, observe o seu dia e se faça algumas perguntas. Onde está a proteína nas minhas refeições? Tem alguma fonte de proteína no café da manhã? No almoço, a quantidade é suficiente ou é só um pedacinho? O jantar tem proteína ou virou basicamente pão, massa ou outro carboidrato? Você passa muitas horas seguidas sem consumir nenhuma fonte proteica? Só esse olhar já muda muita coisa. Pequenos ajustes fazem diferença. Colocar ovos no café da manhã, garantir uma porção melhor de proteína no almoço, incluir alguma fonte proteica no jantar, pensar em lanches com iogurte, queijo ou outra opção simples. Não precisa ser perfeito. Precisa ser constante. Porque no fim das contas, proteína não é sobre corpo ideal, é sobre conseguir viver melhor hoje e preservar sua independência amanhã. Se esse conteúdo fez sentido para você, compartilhe com alguém que também precisa ouvir isso. E me conta aqui nos comentários, você já tinha parado para pensar na quantidade de proteína que consome por dia? Até o próximo vídeo e lembra, cuidar do corpo hoje é investir na sua qualidade de vida lá na frente.